Bom dia, meus irmãos. Estamos juntos aqui para mais uma aula da nossa IBD, seguindo no nosso tema de Examinai as Escrituras. Nós estamos chegando à nossa quinta aula. Nós somos a primeira igreja batista no Grajaú. Ficamos situados na rua Grajaú, número 67, no bairro do Grajaú, na região da Grande Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos a nossa aula presencial, que acontece todos os domingos, nesse horário, 9 horas da manhã. Enquanto nós estamos aqui, ao mesmo tempo está acontecendo uma aula presencial. Obviamente, você sabe que eu estou gravando essa aula em outro momento, porque exatamente nesse momento eu estou aplicando a aula presencial. Nesse domingo, o professor que está aplicando sou eu. Nós estamos fazendo duas aulas que nós chamamos de Masterclass. São aulas especiais sobre esse tema de hoje, que é a interpretação bíblica. Dentro de todo o contexto que nós estamos estudando sobre examinar as escrituras, especificamente na doutrina sobre a Bíblia, nós estamos olhando vários aspectos da Bíblia. E na aula passada e nessa aula, nós estamos fazendo uma aula em duas partes em que o tema é interpretação bíblica. Semana passada, nós vimos homilética ou melhor, exegese e hermenêutica, e explicamos que, por princípio de interpretação bíblica mais prática, trabalharíamos com a hermenêutica, até porque a exegese precisa, para você fazer uma boa exegese, do conhecimento da língua original. A exegese é mergulhar no texto original para que você extraia das palavras e do sentido original das palavras o pensamento do autor. A hermenêutica é uma interpretação do todo, e aí nós conseguimos fazer uma boa hermenêutica na língua que nós temos o texto traduzido para nós. Por isso que estamos usando e trabalhando a hermenêutica. Dentro disso, nós vimos a necessidade de se fazer uma hermenêutica correta do texto, para que não saiam heresias, não saiam erros, não saiam interpretações equivocadas. Nós vimos que a necessidade da hermenêutica se dá pelo pecado, que atrapalhou a visão do homem, pelo próprio homem e os vários níveis de entendimento que nós temos, para resgatar o princípio original da Bíblia. Por que a Bíblia foi escrita? Então nós precisamos fazer isso. E aí começamos a olhar algumas ferramentas de interpretação bíblica a partir da hermenêutica. Também deixamos na aula presencial, na aula online não fizemos isso. Deixamos um exercício para casa e vamos corrigir o exercício para casa também aqui hoje. Hoje nós vamos continuar olhando o tema, vamos continuar analisando alguns aspectos da hermenêutica e vamos finalizar com 3 elementos importantes que podem ser usados da hermenêutica para a interpretação de um texto e vamos falar depois apresentar o texto que nós deixamos como exercício para casa dos alunos do presencial. Eu vou trazer para cá e vou fazer com vocês a correção. Enquanto eles estão fazendo a correção no presencial daqui a pouco, vocês estão fazendo a correção aqui online também. Então espero que Deus te abençoe nessa aula e que você consiga sair desse nosso momento com um entendimento melhor sobre a interpretação bíblica e no final, com o que nós vamos apresentar de prática, um modelo prático, você passe a examinar os textos bíblicos com essa perspectiva. Bom, o que nós esperamos na aula de hoje? Reconhecer que Jesus tem interesse que nós entendamos a sua mensagem. Vamos olhar, quando nós olharmos as ferramentas de hermenêutica, todas elas hoje vão passar pela maneira como Jesus ou era apresentado ou como ele fazia para ensinar a sua mensagem. Vamos adorar a Deus pelo interesse que ele tem em nós. Deus se revelou ao homem e se apresenta ao homem de uma maneira que o homem possa conhecê-lo. Ele não nos ocultou a oportunidade de conhecê-lo. Ele deu a sua palavra para que nós estudássemos, examinássemos, interpretássemos corretamente para nos aproximar do conhecimento necessário de Deus. E nós vamos nos esforçar para agradar a Deus a partir da obediência ao que Ele nos ensinou na sua palavra e como nós aplicamos essa palavra em nossa vida. Mas para isso, nós precisamos interpretar corretamente a palavra de Deus. Bom,
também é importante entender que no nosso estudo, usando o texto-chave, né? Jesus diz assim em Lucas 10, 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Enquanto Jesus caminhava aqui conosco, enquanto Jesus estava conosco aqui na terra, estava na terra, ele por várias vezes provocou aqueles que queriam trazer para eles dúvidas, ele devolvia, cobrando deles uma correta interpretação da lei. E o que Jesus fez, enquanto estava conosco aqui, foi interpretar corretamente, de forma prática, a vontade de Deus e, aí, além disso, nos ensinar qual era essa vontade de Deus a partir da sua vida, a partir do que ele fazia aqui na Terra. Essa é também a nossa missão nesse mundo tão difícil que nós estamos. É apresentar a correta vontade de Deus, ensinar o que a Bíblia nos ensina, mas viver esse ensino. Nós não somos doutores da lei, nós não somos teóricos da lei de Deus, nós não somos teóricos da palavra de Deus, nós somos praticantes da palavra de Deus. E dessa forma que nós temos que trabalhar no nosso mundo, no nosso contexto. Bom, a Bíblia é infalível quando corretamente interpretada. Isso é uma frase de Bruce Milne. Queremos abrir essa lição com essa informação. A Bíblia é infalível quando corretamente interpretada. O que nós temos que fazer é nos esforçar para fazer uma interpretação correta da Bíblia. É importante conhecer os princípios de interpretação bíblica. Por isso que nós estamos trabalhando tudo isso nesse texto, nesse estudo, nesse ensino. Todas as duas lições foram tiradas de um livro de referência sobre interpretação bíblica e nós vamos continuar trabalhando nessa aula nesse sentido. Primeiro, continuando, né? Semana passada nós vimos 2 princípios de interpretação bíblica e era o princípio do trabalhar a partir do que a Bíblia tem autoridade, ou seja, você só consegue interpretar a Bíblia corretamente se você entender que ela tem autoridade. Se você começar a duvidar da autoridade da Bíblia, você não vai conseguir fazer uma correta interpretação. Se duvida do material que está na sua mão, como é que você vai ter uma correta interpretação? E segundo, o princípio de que a Bíblia explica a Bíblia, ou seja, princípios bíblicos se completam ao longo da Bíblia, textos bíblicos combinam-se entre si, verdades que você vê num texto, ela é ampliada em outro, a Bíblia explica a Bíblia. Tem também o princípio principal do autor, é importantíssimo que nós respeitemos o que o autor de cada livro queria escrever no seu tempo e o que isso nos ensina hoje. Nós não podemos inverter a mão. Eu quero apresentar um conceito que eu acredito e uso um escritor bíblico. Está errado. É o inverso. O que o escritor bíblico me ensina, como é que eu aplico isso nos dias de hoje. E sempre olhar, interpretar a Bíblia de forma progressiva. Algo que eu vi no momento antes, eu vou ver depois. Então hoje, seguindo, o próximo princípio que o autor nos apresenta é a necessidade de um novo nascimento. Quando Jesus está com Nicodemos, no capítulo 3 de João, Nicodemos, um homem importantíssimo do seu tempo, um homem que era um líder da religião judaica daquela época, mas eu ainda vejo em Nicodemos algo de bom, porque ele, com humildade, mesmo que na calada da noite, de forma escondida, ele ainda procura Jesus para entender melhor o que está acontecendo. Ele não foi da ala que simplesmente duvidou e quis condenar Jesus. Ele quis pelo menos tentar entender. Ao se encontrar com Jesus, Jesus diz para ele que para ele compreender tudo que ele estava vivendo ali, tudo que ele estava vendo, era necessário nascer de novo. E é um conceito tão distante para Nicodemos que ele teve dificuldade de compreender e quis puxar de forma literal. O que Jesus estava ensinando para ele é que ele precisava de uma conversão. Novo nascimento é um elemento importante e necessário para todo aquele que quer interpretar a Bíblia. Não é uma questão de inteligência apenas. Eu sou o cara mais inteligente, a pessoa mais inteligente desse local, tenho um maior conhecimento, adquiri todas as ferramentas necessárias de conhecimento literário para fazer uma interpretação de texto. Você precisa da presença do Espírito Santo em sua vida para que você possa compreender corretamente os princípios bíblicos. É a partir desse relacionamento com Deus que você vai abrindo seus olhos e vai aprendendo a crescer
na palavra de Deus, na interpretação da palavra de Deus. Segundo, interprete a sua experiência pessoal à luz da Bíblia e não a Bíblia à luz da interpretação da experiência pessoal. Olha, isso é uma coisa muito importante. Na vida da gente, nós temos várias situações. Nós vivemos várias coisas. E há um perigo que é pegar a minha experiência, aquilo que eu estou vivendo, e a partir da minha experiência eu vou lá e quero explicar a Bíblia. Ou seja, a minha experiência se torna mais importante do que o conceito bíblico. Não é dessa forma, é o contrário. A partir de uma experiência que eu vivi, qual foi o ensino que a Bíblia tem para se aplicar a isso? Como é que eu aprendo com a Bíblia? O que a Bíblia me ensina para que eu construa a minha experiência pessoal? O que eu aprendo? Se eu estou vivendo uma situação difícil, a palavra de Deus me ensina alguma coisa sobre situação difícil? Ensina. Então, como é que eu aplico isso na minha vida? Eu não posso inverter a mão. De novo, eu vou usar essa expressão. Tem gente que inverte a mão. Ele tem uma ideia preconcebida e ele vai buscar na Bíblia a prova dessa ideia. Não funciona dessa forma. A Bíblia precisa estar à frente do que eu tenho de experiência ou de interpretação pessoal. Eu aprendo com a Bíblia, interpreto a Bíblia e aplico na minha vida, e não o contrário. A minha vida não é a referência para a Bíblia, sim a Bíblia a referência da minha vida. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por mandamento. Então preste atenção nisso. Nós precisamos ler a Bíblia, mas nós temos que aprender que nós não podemos apenas pegar exemplos e esses exemplos estarem soltos dentro de uma passagem. É preciso ter uma ideia clara do que nós temos para fazer a aplicação da Bíblia. Por exemplo, você não pode pegar uma experiência, por exemplo, como a de Moisés. Eu vou falar assim, eu vou fazer igual a Moisés. Eu vou lá no líder maior que nós temos hoje e quero fazer igual a Moisés. Vou ser o novo Moisés. E vou provocar esse líder maior aí para que ele siga a Deus, para que ele faça determinada situação, como Moisés fez com o faraó. O ensino não é esse. O ensino é que, como Moisés abre mão de privilégios políticos, de posições de soberania, para servir a Deus, e com esse serviço a Deus, ele influenciou toda uma comunidade. Então, o exemplo bíblico é amparado pelo mandamento, pela maneira correta como nós devemos viver. Também, nós não podemos pegar, por exemplo, um exemplo como o de Pedro. Vamos pegar o exemplo solto de Pedro. Olha, eu acho que para servir a Jesus, eu tenho que começar já negando a Jesus, me escondendo de Jesus. É um exemplo. Pedro não negou a Jesus? Tem caminhos melhores de servir a Jesus. Então, pega o exemplo de Pedro, não o negativo, mas o exemplo positivo de Pedro, quando ele passa a servir a Jesus e testemunhar de Jesus para todas as pessoas à sua volta. Então, é assim. Olha uma história bíblica e veja esse exemplo desse personagem bíblico e procure fazer de combinado com o mandamento que Jesus nos ensina. Tem gente usando palavras bíblicas, ensinos bíblicos, textos tirados absolutamente de contexto, sem fazer uma correta interpretação e hermenêutica para ensinar princípios que são contrários à palavra de Deus. Cuidado! A Bíblia, ela é feita para ser ensinada em consonância com o seu princípio. Cuidado com textos soltos, com palavras soltas, com versículos isolados, que não servem de referência para você construir uma ideia correta. Então, cuidado com isso e seja muito criterioso ao pegar exemplos bíblicos e textos bíblicos isolados, soltos do mandamento maior da Bíblia. Qual é o mandamento maior da Bíblia? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se o que você pretende fazer e ensinar e conduzir a sua sociedade a fazer estiver em consonância com esses dois princípios, você está no caminho correto. Agora, se qualquer outra coisa que você pensou não fala com o amor a Deus e com o amor ao próximo, você está no caminho errado da interpretação. Bom, seguindo nos princípios, a Escritura tem apenas um sentido e deve ser tomado literalmente. Ou seja, quando você pensa no sentido da Escritura, o sentido é amar a Deus e amar ao próximo. Então você tem que olhar todos os textos bíblicos, todo o ensino bíblico com essa direção, com esse caminho
de interpretação. Muito cuidado com esse outro princípio aqui que eu falei semana passada e vou repetir agora. Quando você estiver interpretando as palavras de um autor, de um texto bíblico, preste atenção, cuidado. Há coisas que têm um absoluto sentido no tempo em que foram escritos, no tempo em que foram construídos. E você precisa de um apoio de um dicionário bíblico, você precisa pegar uma outra forma de entender aquele texto, uma Bíblia com referências, uma Bíblia com comentários adicionais, de modo que você compreenda o que o autor estava vivendo, o que ele queria explicar, qual era o sentido daquele texto. Quando você mergulha na alma do autor, no que o autor está vivendo, você consegue fazer uma interpretação melhor e até aplicar à sua vida. Eu vou citar aqui um pequeno livro, um livro que eu gosto demais dele. Ele é o livro de Lamentações de Jeremias. É um pequeno livro, é um livro mesmo de lamento, de choro. Ele é escrito em 5 capítulos, são 5 capítulos de lamentação. Você não pode ler aquele texto tirando a visão de que Jeremias, o autor do livro, tem do sofrimento absoluto que ele estava vendo na destruição da sua nação. Quando a nação ela é arrasada pela Babilônia e levada mesmo a atrocidades terríveis acontecendo naquela sociedade, quando você olha nessa perspectiva de Jeremias, você consegue sentir a dor que ele sentia. Até chegar no capítulo 3 e perceber que em meio à dor ele consegue renascer, fazer renascer a esperança. Mas você precisa entender o contexto do autor. Senão você fica criando uma informação sem viver, sem sentir, sem ter empatia pelo que o autor sentia no momento que ele construía esse texto. Outra coisa, interprete a Bíblia dinamicamente. A Bíblia ela foi escrita lá atrás, já falamos aqui, 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo, depois se segue a relatos de 4 mil anos antes de Cristo, da construção, pelo menos do pensamento, da oralidade dos textos que estão ali, e ela se segue, mas todo esse ensino bíblico, ele passa daquele tempo para os nossos dias. Quando você estiver interpretando a Bíblia, respeite o momento em que ela foi escrita, mas entenda, ela consegue ser viva e aplicável nos dias de hoje. Ela é dinâmica, ela não está presa a um tempo que já passou. Ela está viva enquanto houver sociedade. A Bíblia é um texto vivo e dinâmico para todos os dias e para todas as nossas necessidades. Bom, encerrando essa parte que nós acabamos de falar, eu quero apresentar para vocês 3 elementos de interpretação bíblica que são usados aqui na hermenêutica. Existem vários outros, mas nós vamos nos concentrar nesses 3. E eu quero mostrar para vocês a tipologia, porque é uma técnica em que se usam símbolos ou ícones para ilustrar Jesus ou mesmo aspectos da fé. Quando você pensa em tipologia ligada a Jesus, você vai ver vários textos e situações do Antigo Testamento que no Novo Testamento são explicados como se fossem modelos, exemplos do que aconteceria com Jesus e como Jesus aplicaria aqueles conceitos. Um outro modelo de tipologia você encontra lá no Apocalipse. Você vê vários símbolos representando uma situação que era para aquele momento que eles viviam, uma situação de esperança para eles, mas que também aponta para a gente para situações futuras. A outra forma é a alegoria, que nós vamos explicar melhor, é você pegar uma situação e usar figuradamente aquele modelo de situação para explicar um texto bíblico, especialmente um texto relacionado a Jesus também. E, por fim, as parábolas. A parábola, nós conhecemos, Jesus era o mestre das parábolas, ele ensinou a partir de parábolas, mas existem parábolas em vários outros lugares da Bíblia, e parábola é um gênero literário. Jesus usa esse gênero literário para explicar os conceitos do reino de Deus. Nós vamos olhar isso também com um pouco mais de calma. Primeiro, tipologia. Qual é a definição de tipologia? Bom, pelo próprio nome ali a gente já consegue entender, né? Vem de tipos, que vem do grego, e depois que é traduzido por modelo, padrão, e é o estudo
Porque tipologia, o estudo do modelo, o estudo do padrão, o estudo do exemplo. É a partir do estudo do exemplo que está sendo apresentado, nós conseguimos entender melhor o texto que está sendo ensinado. Eu vou pegar o texto de Hebreus 8, capítulo 5. O livro de Hebreus é um livro essencialmente de tipologia. É um livro que apresenta vários elementos da fé judaica em que apontavam para Jesus, e o autor do Hebreus, do livro da Carta aos Hebreus, ele vai mostrando, vai decodificando cada tipologia dessa para mostrar que Jesus era e é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso Salvador. Ele consegue mostrar que o que eles entendiam de sacrifício para a redenção de pecados se cumpre em Jesus. Então ele pega a tipologia do sacrifício e apresenta Jesus como sacrifício perfeito. E ele vai fazendo isso em vários outros aspectos. Então eu vou pegar Hebreus, capítulo 8, versículo 5, que para mim é a referência melhor sobre esse assunto que nós estamos estudando, e quero ler com os irmãos. Paulo está falando aqui, perdão, deixa eu me corrigir. A Carta aos Hebreus não tem um autor conhecido, definido. E eu aqui me traí falando em Paulo. Paulo não é, pela maioria dos autores que conhecem, Paulo não é o autor. Quem é o autor de Hebreus, já falamos em outras aulas, é absolutamente desconhecido. Mas o autor de Hebreus, ao apresentar Jesus para o seu povo hebreu, para que eles entendessem quem era Jesus, ele usa a figura do sumo sacerdote. Ele vai falar sobre algumas questões, ele vai dizer assim, sobre o sumo sacerdote. E aí ele está dizendo no versículo 8, no capítulo 8, versículo 5. Vou pegar o 4. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que aqueles que já existem, aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Olha, aqui já começa uma tipologia. O que eles entendiam como santuário de adoração, que era o templo judaico, onde o sumo sacerdote servia, era uma sombra, um modelo, um exemplo, um tipo do que seria o grande santuário de Deus nos céus. Então, é algo que aponta, que mostra. E além disso, daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tabernáculo foi o templo provisório que eles usaram na caminhada no deserto, até que Davi começasse o planejamento de um templo e Salomão cumprisse essa construção. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então Deus deu a Moisés um modelo, e esse modelo deveria ser respeitado, porque tudo isso era parte de uma tipologia, de algo que aponta para alguma coisa muito maior, que era o templo de Deus, o santuário perfeito de Deus que se encontra nos céus. E Jesus, depois é apresentado aqui na tipologia do sumo sacerdote perfeito. E aí, só para abrir um parêntese, o sumo sacerdote era aquele, na religião judaica, que levava o sacrifício do povo até um determinado, o principal sacrifício, para que ele fosse recebido por Deus. Jesus é um sumo sacerdote tão perfeito que ele, além de levar o sacrifício, ele é o próprio sacrifício e o próprio Deus que recebe o sacrifício. Então, o sumo sacerdote é uma tipologia de Jesus, mas uma tipologia muito incompleta daquele que é tudo o que é necessário para a nossa salvação. Seguindo, é uma técnica pela qual se usam símbolos ou ícones para ilustrar Jesus ao mesmo aspecto da fé. Então, quando alguém te perguntar em algum lugar, em alguma prova, em alguma situação, o que é uma tipologia pensando em Jesus? É uma técnica que usa, para explicar Jesus, ele usa símbolos ou ícones, situações do passado, coisas que já aconteceram, para você apontar para Jesus. E aqui tem alguns exemplos de tipologia. Nós não vamos ler os textos bíblicos, porque não vai dar tempo, mas eu quero deixar com vocês alguns exemplos e depois você confira os textos bíblicos. Em Mateus 12:40, Jesus diz que ele deveria fazer o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Enquanto Jonas ficou 3 dias
no ventre do peixe, Jesus ficaria 3 dias no seio da terra, ou seja, ao terceiro dia ele também ressuscitaria, ele voltaria à vida, ele faria a passagem lá do seio da terra para a vida em 3 dias. Jonas, com a sua história, apontava para o que aconteceria com Jesus no futuro. O Cordeiro da Páscoa, aqui no Brasil, a Páscoa vai lembrar para você chocolate. O aspecto comercial da Páscoa vai te lembrar chocolate. Para um judeu, a Páscoa tinha uma série de preparações, e entre elas havia o alimento do cordeiro. Eles comiam o cordeiro, porque quando nasce a Páscoa, lá no Egito, quando eles passam do Egito para serem libertos do Egito, eles têm o sangue do cordeiro que foi usado para marcar as portas, para que o anjo da morte que vinha pegar os primogênitos do Egito não pegassem os seus primogênitos. Esse cordeiro que eles comiam na Páscoa, que lembrava esse primeiro cordeiro que deu o sangue para tirar a ameaça do anjo da morte, é o nosso cordeiro eterno, Jesus Cristo, que morreu por nós. Esse cordeiro aponta para Jesus. João 13,14, Jesus ensina que quando lá no deserto o povo está passando por um problema e que está morrendo por conta da picada das serpentes que estavam ali naquela região, e se constrói uma serpente, ela sobe para ser olhada, aquela serpente era uma tipologia de Jesus na cruz, como aquele que leva as nossas dores e que nos salva numa situação de dificuldade. Em 1 Coríntios 5, de 6 e 8, a primeira Páscoa ilustra que Jesus é a nossa Páscoa. Isso que eu acabei de falar. Quando Jesus é apresentado como cordeiro, a Páscoa, que foi aquela refeição que eles fizeram, do Pessá, da passagem, da libertação, ali mostrava uma tipologia de que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa libertação. Em Jesus nós somos salvos pelo seu sacrifício, pelo seu sangue precioso, nós somos salvos. Além disso, a conduta de Israel no deserto. Paulo, quando vai falar, aqui é Paulo mesmo, viu? Sem erro nenhum. Paulo, quando está explicando para eles, nesse texto de 1 Coríntios 10, de 1 a 11, quando você olhar esse texto, ele vai falar dos erros que Israel cometeu enquanto passava pelo deserto. E Paulo vai dizer, aqueles erros cometidos por eles precisam servir para nós de exemplos do que não deve ser feito. E aí tem que ter uma conduta correta. Quando você olhar esse texto, você vai ver Paulo detalhando e dizendo, olha para os pais no deserto, veja como eles erraram, nós não podemos cometer o mesmo erro. E ele ensina aquela comunidade a viver de maneira correta, olhando para os erros do passado, a tipologia do erro, ensinando agora o acerto. Por fim, esse texto de Hebreus, que nós acabamos de ler um fragmento, um versículo, ele amplia falando sobre o tabernáculo. O tabernáculo, a presença de Deus com o povo no tabernáculo, é a tipologia de Jesus andando conosco e depois vivendo em nosso coração pelo Espírito Santo. É o tabernáculo de Deus em nossa vida todos os dias. É uma tipologia de Jesus a partir do tabernáculo, Hebreus 8, de 1 a 13. Aliás, leia a carta aos Hebreus. Você vai ver melhor a questão da tipologia, porque há tipologia em Hebreus em todo o livro. Ele mostra ponto a ponto, texto a texto, exemplos de tipologia do que era um fato e agora aponta para Jesus a partir do livro de Hebreus. Bom, características. São sempre alicerçados na história e na revelação sagrada. Não tem como você fazer uma tipologia que não esteja alicerçada em algo que aconteceu. Você usa algo que aconteceu para apontar para alguma coisa futura e para apontar para Jesus. São proféticos, como disse aqui em João 3,14, profético no sentido de que ensinam a verdade de Deus para os homens. Isso é profecia. Não é que eu vou fazer, isso aí já explicamos em outros momentos. Profecia não é adivinhação. Profecia é trazer a palavra de Deus ao povo. Nesse sentido, a tipologia explica a palavra de Deus ao povo. Fazem parte da história integral da igreja, como foi apresentado aqui. Pegam uma parte da história lá do povo no Velho Testamento para agora ensinar ao povo de maneira correta.
e não fazia parte de ensinos místicos. A religião judaica tinha muito misticismo, muita informação adicional que não estava na Bíblia. Paulo está tirando uma informação e sendo muito cirúrgico para que nada fosse acrescentado àquele texto. São cristocêntricos. Tipologia aponta para Jesus. Ela tem por finalidade apontar Jesus. Então, nós não podemos apontar conceitos nossos, e sim apontar para Jesus a partir da tipologia. São excelentes para a instrução, são excelentes para ensino da palavra de Deus. E aqui, como eu falei, olhem a carta aos Hebreus. O autor de Hebreus faz uma construção linda, mostrando os elementos da religião judaica apontando para Jesus. Você vai ver vários elementos da religião judaica apontando para Jesus. Ele vai dizer em determinado texto, determinada parte da carta, que enquanto eles tinham lá alguém limitado para trazer o perdão dos pecados, nós teríamos alguém que seria absolutamente ilimitado para nos perdoar para sempre. É tipologia. O sacrifício feito, apontado agora de uma maneira eterna. Jesus é o nosso sacrifício eterno. E aí ele vai dizer, um texto lindo, como é que pode, né? Nós pensamos sempre que, como eles pensavam, né? Sangue de bodes, de bois, de ovelhas, de carneiros poderiam curar pecados. Nós temos aqui o sangue perfeito de Jesus, que aponta para o sangue desses animais apontava para o sangue perfeito de Jesus, que nos curaria os pecados. Leia a carta aos Hebreus. Ela é curta, é rápida e você vai aprender muito sobre quem é Jesus para nós e para aquele povo daquela época. Exemplos bíblicos. Cristo se tornou o segundo Adão. Quando Paulo fala aos Romanos, ele explica, olha, Adão foi o primeiro homem, Jesus é o segundo homem, o homem perfeito, aquele que conseguiu cumprir a vontade de Deus. Isso é uma tipologia. A primeira Páscoa ilustrava Cristo. Quando se cria a Páscoa, é uma tipologia do que Jesus faria. A Páscoa simbolizava a libertação. Jesus é a nossa libertação. O Cordeiro Pascual antecipava, já expliquei ainda agora, o Cordeiro Pascual antecipava o Cordeiro de Deus. Aquele animal que foi usado para tirar uma ameaça momentânea e do seu sangue colocado nos umbrais da porta aponta para aquele que nos tiraria toda a condição de sermos tragados pelo pecado e pela morte. Jesus é a nossa libertação, Jesus é o nosso Cordeiro eterno. E o tabernáculo como figura do ministério de Cristo. Então, enquanto o tabernáculo era a presença de Deus que eles tinham naquele momento, Cristo é a nossa presença de Deus em todos os momentos da nossa vida a partir do Espírito Santo. Segundo elemento que eu quero apresentar para vocês, passando pela tipologia, agora é a alegoria. A alegoria é a exposição de um pensamento de forma figurada. Eu pego um pensamento e eu uso esse pensamento para explicar outra coisa de forma figurada. Geralmente ele se baseia num fato, em algo que aconteceu, e eu pego aquele fato e digo, é um pouco diferente do tipo. O tipo mostra um modelo. Aqui é uma situação em que eu tiro uma situação e uso figuradamente. A alegoria vem do grego alegório, falar simbolicamente. É a narrativa que as pessoas representam ideias ou princípios. As narrativas bíblicas são histórias verídicas e não alegorias. Mas nós usamos algumas histórias verídicas para fazer alegoria de algo que vai acontecer simbolicamente lá na frente. O texto recomendado aqui é um texto de Gálatas, de 21 a 31, em que Paulo pega a situação vivida por Agar no deserto e ele faz disso um fato concreto, histórico, e ele transforma numa alegoria, onde ele apresenta como é que seria isso aplicado na vida do povo de Deus, especialmente o povo daquela época. E em 4:24 vem a palavra que vai ser traduzida por alegoria. Na nossa NVI não está como alegoria, mas num texto mais original, o que está lá no original é o alegório, e sim, é uma alegoria. Paulo está fazendo uma alegoria da situação da vida de Agar, mostrando essa situação aplicada à realidade daquele povo que ele estava ensinando. Então ele extrai de um texto concreto uma simbologia de algo futuro. Perigo que existe em alegoria é quando nós exageramos e pegamos textos bíblicos e queremos apresentar conceitos atuais e alegorizamos exageradamente um texto. Tem que ter muito cuidado.
Nós não podemos perder o fundamento e o lugar daquele texto. Nós não podemos simplesmente sair fazendo alegoria. Eu vejo cada alegoria que as pessoas vão fazendo, criando situações. Gostam muito de textos do Antigo Testamento para fazer várias alegorias. E a partir disso a gente vê até alguns ensinos esquisitos, ministérios estranhos, todos eles alegóricos. Tenha muito cuidado, seja muito fiel ao texto original e realmente encontre aplicações para os nossos dias, mas não exagere na alegorização do texto, tá bom? Por fim, o último elemento, eu imagino que seja um elemento que todos nós já conhecemos e que temos um carinho especial. Eu tenho um carinho especial pelas parábolas, especialmente as parábolas de Jesus. Como Jesus ensinava, como ele se esforçava para aproximar a verdade bíblica do povo e usava para isso a alegoria. A alegoria é uma narração alegórica que invoca por comparação outras realidades de ordem superior. Sendo muito prático, é pegar uma situação do dia a dia, como está aqui, pegar uma situação cotidiana e dizer, olha, esse princípio você não entendeu? Espera que eu vou te explicar de uma outra maneira, de uma outra forma, e você vai entender. Vem do grego para, que quer dizer ao lado, e bola, que é jogar, colocar. Então, pegar um fato, eu vou colocar ao lado dessa ilustração aqui, e agora você vai entender. Essa é a forma que Jesus fazia. Ele pegava aquela comparação e falava assim: você não entendeu o conceito? Então, peraí. O reino de Deus é semelhante a isto. Olha, ele pega o conceito do reino de Deus e agora vai te contar uma história do cotidiano e vai te falar assim: agora você entendeu? É dessa forma que funciona o reino de Deus. É um gênero literário, isso é importante a gente entender. É uma maneira, um recurso literário que existia no tempo de Jesus, existe até hoje, mas é um gênero, é uma história típica. E aí, sabe o que é bonito na parábola? É que a parábola não está próxima do seu autor, ela está próxima do ouvinte. Quem usa o recurso da parábola pega um fato que está próximo do ouvinte, do conhecimento do ouvinte, do cotidiano do ouvinte, e usa esse cotidiano para ensinar a sua verdade. Jesus conhecia tão profundamente o ser humano a ponto de poder pegar exemplos do que ele estava dizendo para ilustrar. Eu não posso pegar um exemplo lá da Rússia, lá da China, lá da África e dizer assim: olha, eu vou ensinar para você. Se eu entender o texto, olha, na sociedade tal acontece assim, assim, assim. Está distante. Eu vou ter que botar um monte de referência contextual para você entender aquela sociedade primeiro, para depois entender meu exemplo. Agora, pensa bem, eu estou aqui, eu não moro no Grajaú, mas eu preciso conhecer a dinâmica do Grajaú, o que acontece em volta do bairro do Grajaú. E aí eu começo. Olha, sabe a praça Engenheiro Richard? Sabe ali aquela situação? Sabe aquele coreto? Sabe o parque? Sabe a pedra do Grajaú? Pronto. Eu agora me aproximei da realidade de quem está me ouvindo e eu consigo, com essa aproximação, ensinar um conceito bíblico. Isso é parábola. Jesus usava esse recurso para ilustrar e explicar de forma muito simples a natureza do reino de Deus. Ele usava isso para que ficasse muito claro. Jesus tinha uma profunda preocupação de que o conceito bíblico fosse algo do domínio do ouvinte e não do domínio daquele que ensina. Quando nós ensinamos um princípio bíblico, nós temos que ter máxima preocupação para que ele se aproxime da compreensão de quem está nos ouvindo. Nós não podemos reter o conhecimento, ser donos da verdade por ensinar de uma forma que ninguém entende. Muito pelo contrário. O objetivo do ensino é tornar fácil a compreensão da mensagem. A parábola é um excelente recurso para isso. Como é que se pode interpretar, então, parábolas? Pensa no capítulo 15 de Lucas, por exemplo, um capítulo que é o capítulo dos achados e perdidos da Bíblia, né? Você tem lá a ovelha perdida, você tem a dracma perdida e você tem o filho pródigo que se perde pela vida. Pensa num capítulo como esse, em tantas outras, o bom samaritano, a parábola do semeador, tantas outras. Como é que a gente interpreta? Primeiro, você tem que saber se o seu auditório vai entender.
Não adianta eu criar uma parábola, ou usar uma ilustração que não é do domínio comum daquele auditório. E, de novo, é o que eu estou falando, eu vou contar aqui para vocês, para ilustrar um exemplo, eu vou falar dos índios americanos, como eles viviam. Vou ter que ficar um tempão explicando como vivia o índio americano para poder entender, explicar o que estou falando. Por que eu não pego um contexto dos nossos dias? Por que eu não uso uma alegoria ou uma parábola de algo que está aqui no domínio do brasileiro, no domínio do carioca, por exemplo, que é o nosso público principal, no dia a dia do carioca? Vamos falar uma coisa do dia a dia do carioca. O público precisa ser, eu preciso conhecer meu público para poder ensinar por parábolas. Examine cuidadosamente o contexto, cuidado, para você não pegar um exemplo e esse exemplo ficar maior do que a mensagem que você queria fazer. Ou então criar mil interpretações do exemplo. A parábola é apenas uma ilustração. É um desenho. Você viu aquela história de que você não entendeu, precisa que eu desenhe? É uma expressão não muito bonita, até um tanto quanto arrogante, mas a ilustração é nada mais do que isso. É um desenho oral de algo que eu estou tentando explicar. Então eu preciso ter cuidado com o contexto do que eu vou usar para ensinar. Considere o fundo histórico e cultural da época de Jesus. Quando eu estiver lá interpretando as parábolas ou usando aqui, eu preciso ter o cuidado com o fundo cultural. Quando eu vou ensinar sobre uma parábola, aí sim, eu vou ter que aproximar o conhecimento do meu ouvinte daquela história, explicar alguns elementos contextuais. Quando eu falo da dracma, alguém pode irresponsavelmente dizer: a mulher perdeu um objeto de valor, perdeu uma moeda, perdeu algo que para ela, como você perde, você bota uma moeda no bolso, ela cai e você vai embora. A dracma representava um arrimo, uma condição, algo que ela tinha para conduzir o seu próximo futuro. Podia ser usado, inclusive, como um dote para casamento. Por isso que ela é tão importante para aquela mulher. Se eu tiro essa informação do fundo do contexto, você vai achar que aquela moedinha de 1 centavo, que você nem vai abaixar para pegar. Por isso que ela varreu a casa toda, iluminou tudo, até encontrar a sua dracma perdida. Determine qual é a única decisão ou reação que o auditório precisava ter quando foi ensinado sobre isso. O que Jesus queria ensinar com aquela parábola. Pensa na parábola do bom samaritano. O que Jesus queria ensinar para eles? Um homem vem para eles, se você olhar a parábola e pegar o contexto, alguém vem perguntar para ele quem é o próximo. Quando ele fala que deveria amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, o doutor da lei que interpelou Jesus pergunta assim: tá bom, mas quem é meu próximo? Aí Jesus fala assim: então tá bom, você não sabe quem é seu próximo, não? Eu vou te explicar quem é seu próximo. E aí, quando ele faz isso, ele conta a parábola do bom samaritano. E Jesus faz de uma maneira muito interessante. Ele pega a rivalidade que eles tinham com os samaritanos, o ódio que eles tinham com os samaritanos, e transforma o samaritano no homem que foi mais próximo do que os religiosos judaicos, daquele judeu caído, sofrendo na rua. E da mesma maneira, para o samaritano, o homem era o seu próximo, aquele que deveria ser o objeto do seu amor. Jesus queria ensinar amor e ensinar a queda do preconceito no amor. Pensa nisso. O que a parábola queria ensinar? Olha o contexto anterior, olha onde ela nasce, para você entender onde ela quer chegar. Preste atenção no prólogo e no epílogo, como eu acabei de falar. Como é que a parábola começou? Por que Jesus contou essa parábola? Como é que ele termina essa parábola? Isso é importante para a gente ensinar. Interprete os termos. Procure entender cada uma das expressões. Aproxime-se do contexto da parábola para você poder ensinar e explicar aquela parábola. E da mesma maneira, se você usar esse recurso para ensinar, seja cuidadoso para que tudo seja conhecido daqueles que te ouvem. Meus irmãos, chegando no final dessa aula, eu apresentei esse material na aula passada presencial. Eu estou trazendo ele aqui para vocês, nós já vamos encerrar nossa aula, mas eu acho importante mostrar isso para vocês. Depois de tudo que nós estudamos sobre interpretação bíblica, eu quis deixar algo prático para eles. E estou deixando algo prático para vocês aqui também. Quando você pegar um texto bíblico para interpretar, para estudar, pelo menos esses 5 princípios você precisa cumprir. Se você esqueceu tudo que nós ensinamos, tudo que nós explicamos, se você não guardar mais nada, guarda pelo menos esses 5 princípios. Primeiro, ler o texto várias vezes e relacionar com o seu contexto. Não crie uma informação num texto bíblico sem olhar o que está em volta do texto bíblico. Aonde ele foi escrito, por que ele foi escrito, de onde está vindo a história, para onde está indo, qual
a base daquilo que está no texto bíblico. E também olhe outros momentos desse texto em outros lugares. Se você está lendo os evangelhos, procure saber se aquele texto que você está estudando, se ele acontece em outros evangelhos. Compare. Compare versões da sua Bíblia. Se tem uma Bíblia da NVI, olhe uma Bíblia na versão Almeida, olhe uma Bíblia de King James, procure ver como é que aquele texto foi traduzido. Olhe uma Bíblia na linguagem de hoje. Ela é muito boa para a aplicação do texto bíblico. Então, você compreender bem aquele texto. Use o material de consulta que você tiver à mão. Comentário bíblico, um livro de interpretação bíblica, um comentário de um autor sobre aquele livro. Procure examinar tudo que você tem de recurso na mão para entender aquele texto. Faça perguntas para o texto. Quem é que está escrevendo isso? Quem é o personagem? Que situação está acontecendo? Que hora que isso aconteceu? Que dia? Que época? Por que aconteceu isso? Faça perguntas para o texto e procure as respostas você mesmo, porque ninguém vai voltar para te responder. Faça um esboço, reescreva, marque os pontos centrais do texto e destaque, por último, as lições que você aprendeu. O texto bíblico está ali para nos ensinar alguma coisa. O que você aprendeu com esse texto que você examinou? E aí, eu passei um exercício. Eu passei o capítulo 6 de Marcos, do versículo 45 a 56, e pedi para que eles respondessem, e devem estar me entregando agora, nesse momento, na nossa aula presencial, esse exercício. Mas eu vou dar aqui para vocês o meu gabarito. É possível que você, fazendo o mesmo exercício, encontre outras informações. Eu pedi para que eles olhassem o contexto, o que aconteceu, mas o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois desse texto. Em que horário que está acontecendo a ação? A questão do horário nesse texto, nesse exercício, é muito importante. Quem é que está no texto? Quem são os personagens dessa história? Quem é o personagem central? Quem são os personagens secundários? O que eu aprendo com esses personagens? Pedi para descrever o que estava acontecendo. O que aconteceu? Pega as suas palavras, esquece o texto que está ali, reescreve a história da sua forma. Se você tivesse que contar para uma criança de 5 anos o que aconteceu ali, como é que você faria? Aliás, tem a oportunidade do nosso Ministério Infantil. Contar histórias bíblicas para eles. Se você tivesse que contar para uma criança, como é que isso aconteceu? Como é que você faria? O que você aprendeu com esse texto? Meus irmãos, texto bíblico, entender, interpretar, fazer a correta interpretação é importantíssimo. Mas se eu não aprender nada, ou se eu não colocar em prática o que eu aprendi, não adiantou nada o tempo que você ficou ali tentando entender um texto. Aprenda com o texto e aplique esse texto em sua vida. Bom, pensando assim, esse texto é um texto de Mateus 6, 45 a 56, eu vou ler rapidamente com vocês. E ele diz assim, esse texto acontece, essa situação acontece em outros lugares dos evangelhos, pelo menos em Mateus e em João. E aqui em Marcos, Marcos é um autor ágil, ele escreve de uma maneira ágil, ele escreve em movimento, é como se a história de Jesus estivesse num grande movimento. E ele vai dizer assim, Marcos 6, 45 a 56. Lá em cima na minha Bíblia está assim, Jesus anda sobre as águas. E tem aonde tem mais. É Mateus 14, 22 a 36 e João 6, 16 a 24. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão. Quem é essa multidão? Que história é essa de multidão? Enquanto isso, o quê? Logo em seguida de quê? Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus se achava sozinho em terra. Os discípulos foram embora e ele ficou. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Já estava a ponto de passar por eles quando o viram andando sobre o mar e pensaram que era um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E subiu ao barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Milagre dos pães? Que história é essa de milagre dos pães? Se é a história de passagem no mar, andar sobre as águas. Que pão é esse que apareceu aqui? Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam doentes em macas para onde eles
para onde ouviam que eles estavam. E onde quer que eles fossem os povoados e cidades e campos, levavam doentes para as praças, suplicando que pudesse pelo menos tocar a borda do seu manto. Tem um outro texto bíblico que fala a mesma coisa. E todos que nele tocavam eram curados. Várias informações num pequeno texto. Se você conhece as outras versões desse texto, você sabe que tem até situações diferentes acontecendo aqui dentro do mesmo texto. O olhar do autor. Lembra da história de que o autor tem um objetivo? Marcos gostava de mostrar os milagres de Jesus. E ele era direto ao ponto, ele tinha pressa em mostrar os milagres. Ele não estava preocupado em detalhar basicamente cada milagre, mas ele queria mostrar o que Jesus fazia, o poder de Jesus. Ele está escrevendo para Romanos e quer mostrar para os romanos quem era Jesus. E aí, nesse contexto, Jesus está num local deserto e uma grande multidão acompanhava. Essa grande multidão acabou de ser alimentada no milagre dos pães. Lembra que o texto fala do milagre dos pães? Ele estava numa região deserta e ele alimenta, vem um grande número de pessoas para ficar com ele. E ele faz o milagre da multiplicação dos pães. Ele atende a necessidade dessa multidão e depois vai atravessar o mar para uma outra região. Só que ele faz isso sem o barco. Ele fica retirado para a oração, num momento só dele, e os discípulos vão embora. Ele está vendo os discípulos tentando atravessar sozinhos, sem esperar por ele. Quando ele vai ao encontro deles, atravessando o mar. Que hora que aconteceu isso? Em alta madrugada. Então ele despede os discípulos, eles vão embora a noite afora, mas é na alta madrugada que Jesus atravessa o mar e vai encontrar com eles. Quem são os personagens? Jesus e os discípulos e depois todo o povo de Genezaré. São os personagens que estão em volta dessa história. Jesus, o personagem central, os discípulos vêm logo após de forma secundária e depois acontece lá quando ele chega do outro lado. Foi necessário tudo isso, porque apesar daqueles discípulos verem Jesus multiplicando pães, eles não compreendem ainda a natureza divina de Jesus. E agora Jesus mostra para eles que ele tinha domínio sobre tudo, inclusive sobre a natureza que eles conheciam. E aí, se eu pudesse descrever com as minhas palavras de forma muito rápida, eu diria: Jesus, após um grande milagre, se retira de perto da multidão para um tempo de oração dele, particular. Por causa disso, ele não vai no barco, ele não atravessa com os discípulos, o barco vai embora e depois ele precisa atravessar o mar. Para encontrar esse barco, para embarcar de novo, ele tem que atravessar o mar e faz isso de forma miraculosa, andando sobre as águas. Ninguém consegue repetir esse milagre. Esse é um milagre que só Jesus consegue fazer. E ele faz dessa maneira. E para ele, o mar, a barreira do mar, a falta de solidez do mar não é uma barreira para ele. O que eu aprendo com isso? Jesus tinha preocupação e cuidado com quem o acompanhava, porque ele alimenta uma multidão. Ele depois ajuda os seus discípulos a passar por uma dificuldade, porque o mar estava meio agitado. Ele cuida da incredulidade dos seus discípulos. E quando ele atravessa, ele vai cuidar lá dos doentes, dos enfermos, e vai curar todas as pessoas que se aproximam dele. Jesus tinha cuidado e amparo com quem o acompanhava. Segunda verdade que eu aprendo: Jesus precisava de momentos de oração, sendo isso uma prioridade na sua agenda. Jesus tinha um profundo relacionamento de oração, de ligação com o Pai, e ele não abria mão disso na sua agenda. Eu vou perder o barco? Não tem problema, mas eu não posso perder o meu momento de intimidade com Deus. E aí depois tudo se ajeita. Terceiro, barreiras físicas ou naturais não limitam a ação de Jesus. Jesus está acima das barreiras físicas. Jesus está acima da incredulidade, inclusive daqueles que o acompanham. Mais importante de tudo é o seu poder sobre a natureza e sobre a fé que as pessoas têm a respeito dele. Não é a fé que as pessoas têm em Jesus que vão fazer o milagre acontecer. É a vontade soberana de Deus, por mais difícil que seja para nós compreendermos isso, que determina a necessidade e a ação do milagre acontecendo na vida daqueles homens e acontecendo na nossa vida. Um pequeno exercício, um pequeno texto que foi olhado e de maneira muito rápida para chegar a essas conclusões. Comece a fazer isso com todos os textos bíblicos e aprenda a fazer a sua interpretação da palavra de Deus, uma interpretação guiada pelo Espírito Santo de Deus. Concluindo, meus irmãos, essa série de 2 aulas.
A interpretação bíblica é uma tarefa para todos. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, na verdade que está na sua palavra. Ele também espera que nós manejemos bem a sua palavra. Aprendemos semana passada, manejar, olhar com detalhes, separar em pequenas partes, mas depois unir o todo para compreender a vontade e a verdade bíblica. Os princípios de interpretação bíblica são essenciais para a compreensão da Escritura. E a partir de agora, aplique aos seus estudos e você vai começar a entender e ver mais claramente a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha bons estudos. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos.